a fé, somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, que alegria, que satisfação estar aqui novamente, mais um domingo, onde vamos cultuar ao Senhor nessa transmissão, e nós vamos começar nosso culto, e nós vamos ler o Salmo número 23. Convido a vocês que estão em casa, vocês que estão assistindo, então, a abrir comigo as Escrituras, a abrir a Bíblia, no Salmo 23, Salmo que é conhecidíssimo, né? A maioria dos cristãos sabem esse salmo de cor. Salmo 23, talvez o salmo mais conhecido de todos, mais recitado, mais orado, mais pregado, uma palavra muito conhecida e muito edificante para todos. Salmo 23, nós lemos sempre na versão Almeida, Revista e Atualizada, que é a nossa versão de culto aqui da nossa igreja. E é a versão que eu recomendo desde que eu conheci Jesus, desde que eu fui convertido. É a versão que eu uso sempre, a vida toda, é a versão que eu mais gosto, mais recomendo, e eu brinco que é a versão canônica em português. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Vamos orar a Deus. Senhor, Deus eterno, nós te glorificamos, nós te bendizemos, e baseado, Senhor, nesta tua palavra, onde declara que tu és o nosso pastor, nós oramos e nós declaramos a nossa absoluta confiança em ti. Nós te bendizemos, Senhor, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és o nosso Deus, o nosso pastor, que cuida de cada um de nós, que cuida da nossa família, que cuida da nossa vida, que coloca a mão protetora, generosa, abençoadora sobre nós. A nossa confiança está em ti, Senhor, e nós te louvamos, e nós te glorificamos, e nós te bendizemos. Também te pedimos, Senhor, a tua bênção, nesses momentos em que nós vamos estar nessa transmissão, as pessoas que estão nos acompanhando, as pessoas que estão nos ouvindo, que a tua bênção seja sobre todos, que a tua boa mão seja sobre todos, que seja, Senhor, um momento de grande edificação para todos, que a tua glória, Senhor, esteja sobre cada um, em cada lugar onde estiver alguém acompanhando, ouvindo, assistindo essa transmissão, este culto, que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja glorificado. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. E glorifico ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A ti rendemos graças. A ti rendemos graças, Senhor, nosso pastor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Estamos mais uma vez nessa transmissão, que nós chamamos do nosso culto online. A nossa igreja, a Capela Missional, ainda não tem a sua volta determinada para os cultos presenciais. Nós achamos importante ainda que nesses momentos a gente continue com os nossos irmãos nos domingos em casa, assistindo os cultos. Achamos que isso é o melhor, né? Muitas igrejas estão voltando com seus cultos presenciais aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, outras nem pararam, e nós ainda não vamos voltar. Isso não nos torna melhores e nem piores que ninguém, é apenas uma decisão que nós tomamos, que nós temos tomado, que achamos que seja sábio e que seja bom, que seja prudente, e que seja para o bem da nossa igreja, tá bom? Então essa é a nossa posição, é assim que nós pensamos, é isso que nós decidimos. Então eu convido a todos para que se mantenham fiéis assistindo os nossos cultos. E agora nós vamos ter o nosso momento de cânticos, e eu convido a todos para cantar junto com a gente, para louvar a Deus junto com a gente. As letras dos cânticos estarão aí na projeção. Acompanhe, cante junto e cultue junto conosco, aonde você estiver. Amém. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te entristecer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. E cantarei teu amor para sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te bendizer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. E cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. 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 Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso.
dando a solução. Mais que sabemos, mais que esperamos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, Deus por nós quer nos abraçar. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Louvado seja o nome do nosso Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Criador, Deus, Criador de todas as coisas. Meus irmãos, vamos à leitura e à recitação dos 10 mandamentos. Repita comigo mandamento após mandamento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Não há nada parecido de tão significativo na lei humana quanto aos 10 mandamentos. 10 mandamentos resumem o padrão ético das escrituras sagradas, do judaísmo, do cristianismo, e os 10 mandamentos também resumem todas as escrituras sagradas. É a síntese daquilo que nós devemos fazer para agradar a Deus. Vamos recitar também o credo apostólico. Eu convido a todos para repetir comigo, falar junto comigo, recitar junto comigo o credo apostólico. Esse documento, esse credo, esse símbolo tão importante na história da igreja cristã histórica, que une a história toda do cristianismo, une a igreja atual com a igreja da história, a igreja histórica, quando nós afirmamos a catolicidade da igreja, a igreja que é formada por todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, tanto na história quanto nas mais diferentes localidades. Vamos recitar então o credo apostólico. Creio em Deus, Pai
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Meus irmãos, vamos também agora às perguntas do Catecismo. E hoje nós vamos ter a pergunta número 36 do Breve Catecismo de Westminster, que nós temos, o Breve Catecismo é o catecismo que a gente mais usa para o ensino da igreja, acompanhando as Sagradas Escrituras. E hoje nós vamos à pergunta número 36. Eu faço a pergunta, a resposta vai estar aí na projeção, aí na tela, e vocês podem e devem recitar comigo, tá bom? Então eu vou fazer a pergunta e aí em casa vocês repitam a pergunta. Aliás, vocês repitam a resposta, não a pergunta. A pergunta eu faço e vocês respondem. Pergunta número 36, então, do Breve Catecismo de Westminster. Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e santificação, ou delas procedem? Resposta. As bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, adoção e santificação, ou delas procedem, são certeza do amor de Deus, paz de consciência, gozo no Espírito Santo, aumento de graça e perseverança nela até o fim. Meus irmãos, esta resposta, ela vai estar dentro daquilo que nós vamos falar no sermão de hoje. Então, guardem isso. E também, pergunta número 86 do Catecismo de Heidelberg. Eu vou fazer a pergunta e vocês repitam comigo, então, a resposta. Pergunta número 86. Visto que fomos libertados de nossa miséria por Cristo, sem mérito algum de nossa parte, somente pela graça, por que ainda devemos fazer boas obras? Resposta. Primeiro, porque Cristo não somente nos comprou e libertou com seu sangue, mas também nos renova a sua imagem por seu Espírito Santo, para que mostremos com toda a nossa vida que somos gratos a Deus por seus benefícios e para que Ele seja louvado por nós. Segundo, para que pelos frutos da fé tenhamos a certeza de que nossa fé é verdadeira e para que ganhemos nosso próximo para Cristo pela vida cristã que levamos. Então, essas duas perguntas serão o teor também do nosso sermão de hoje, como vocês vão notar a seguir. Então, meus irmãos, vamos ao sermão de hoje. Nós estamos numa série sobre doutrinas que trazem esperança, E essas exposições são baseadas em Efésios, capítulo 1. Nós estamos fazendo várias exposições nesse texto. E o tema de hoje, que nós vamos falar é o vocabulário da graça. E a leitura, Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Peço que vocês acompanhem a leitura, o texto vai estar aí na projeção, mas vocês podem acompanhar a leitura. A gente sempre lê na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos ler o texto então, Efésios capítulo 1, do verso 1 ao 8. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Meus irmãos, nós estamos então nessa série de sermões sobre doutrinas que trazem esperança, baseados ou exposições no texto de Efésios capítulo 1. Hoje é o sermão número 4, o vocabulário da graça, onde nós vamos explorar alguns termos que estão escritos nesses versos. Então, o vocabulário destes primeiros versos da carta aos Éfesos é extremamente rico, amplo, profundo e significativo. São termos que em si mesmos são conceitos declarados. E nesse texto se usa termos compostos, por exemplo, como vontade de Deus. Outra frase, fiéis em Cristo Jesus, graça e paz, bênçãos espirituais, lugares celestiais, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, santos e irrepreensíveis, em amor nos predestinou para ele, adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Outro termo lindo, beneplácito de sua vontade, louvor de sua graça, redenção pelo seu sangue, olha que glória, remissão dos pecados, olha que coisa linda, riqueza da sua graça. São termos usados aqui, termos compostos usados aqui pelo apóstolo Paulo nesse texto riquíssimo. São mais do que composição de frases, são conceitos. E comentaristas bíblicos, especialistas nas línguas bíblicas, pregadores, expositores dos textos, eles têm estudado esses vocábulos, eles estudam, analisam, exploram cada palavra, porque elas são expressões doutrinárias que dão significado ao que é o cristianismo. E elas transmitem, na verdade, mais do que conceitos, elas transmitem doutrinas bíblicas. Elas definem o cristianismo. São conceitos chaves do cristianismo. Porque as doutrinas bíblicas, elas são explicadas nas Escrituras por termos que expressam as riquezas da graça de Deus. E o tema aqui, para definir, ou o tema que ele está agindo, ensinando, falando, e pelo qual ele precisa usar e usa esses termos grandiosos, essas expressões grandiosas, é a ação de Deus Pai por meio de Jesus Cristo em favor daqueles que são seus. Então o texto aqui ele está falando da ação de Deus. Deus Pai é o que age por iniciativa soberana. Ele não criou o universo para completar a si mesmo, Deus é pleno. Ele não criou os exércitos celestes por necessidade de ajuda. Ele não necessitava de um exército. Ele não precisava criar anjos. Ele também não criou o ser humano porque necessitava
ser amado. Alguns afirmam isso, Deus necessitava ser amado, Deus queria seres que o amassem, então criou o ser humano. Deus não precisa de amor de ninguém. Deus não precisa ser amado por ninguém, Ele é completo, Ele é pleno. Ele também não criou o ser humano porque necessitava ser amado livremente. Também não. Alguns acham que os anjos o amavam por natureza, então Ele cria o ser humano para que o amasse livremente. Também não, nenhum lugar da Bíblia afirma isso. Não é lógico isso. O texto nos diz que tudo foi de acordo com o seu beneplácito, ou seja, a sua vontade soberana e boa. E falando especificamente sobre o plano de redenção, Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro, porque nós não tínhamos por nós mesmos forças suficientes. Nós não tínhamos força suficiente para ir a Ele. Nós não tínhamos. Nós não tínhamos força nenhuma para realizarmos a nossa própria salvação. É por isso que a salvação é um dom de Deus. Existem alguns pregadores muito conhecidos que eles adotam, que eles ensinam a chamada teologia aberta. A teologia aberta, ou teísmo aberto, ensina que Deus está construindo o futuro e que Ele necessita de nossa ajuda para chegar ao alvo final. Deus, Ele não sabe o futuro porque o futuro não existe, por isso Ele está construindo o futuro e conta com a nossa ajuda. É um pensamento que alguns têm. Obviamente que nós não concordamos, não assumimos isso, não ensinamos isso e discordamos totalmente que isso seja real. Em outras palavras, eles estão dizendo que Deus não conseguirá sozinho, que Ele é uma espécie de arquiteto e nós os obreiros. E assim como numa obra o arquiteto não constrói, mas os construtores, não haverá futuro se não ajudarmos a Deus. Então essa é a ideia que eles têm, que esses mestres, que esses pregadores têm, que não haverá futuro se nós não ajudarmos a Deus. Então nesta ideia, Deus até quer vencer o mal, mas Ele não consegue, por isso Ele conta conosco para algum dia conseguir. Então, nesse caso, meus irmãos, se fosse assim, nós estaríamos com o futuro em aberto, ou seja, sobre a pandemia, por exemplo, sobre a questão do Covid-19, a gente não saberia, a gente não teria uma certeza se isso seria vencido, se haveria uma esperança, porque nem Deus saberia. Nós não pensamos assim, óbvio que não. Ou seja, é uma ideia totalmente, por isso é aberta. Outros pensam, meus irmãos, que Deus depende e espera a decisão humana para executar os seus planos. Deus espera que a decisão humana se estabeleça para ele executar os seus planos, porque Ele não tem um plano. Aliás, Ele tem um plano, mas depende da vontade humana também. Entendemos que essa ideia não é verdadeira, ela é uma ideia até mesmo absurda. Não é assim, então, que as coisas são, biblicamente falando, porque Deus é soberano e nossa cooperação como obreiros é um ato soberano da graça e misericórdia, não em favor de Deus, mas em nosso favor. Ele nos chama para sermos seus obreiros na igreja, Ele nos chama, mas mais por nossa causa do que por Ele, porque Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele conta com os seus obreiros, distribuindo dons à igreja, como vai ser muito rico a exposição de Efésios quanto a isso. Deus deu dons aos homens para que a igreja seja edificada para a sua glória, mas esse chamado é um ato de graça, é um ato de misericórdia divina com os seus obreiros, porque quanto aos atos divinos, Ele é suficiente em si mesmo para executar cada ato que ele desejar. Então esses verbos que descrevem a ação de Deus no texto lido, eles estão num tempo grego chamado aoristo, que significa atos realizados
completados no passado, eles são atos já realizados, são atos estabelecidos, que não dependem de mais nada, é ato concluído. Não é que ele está construindo ou fazendo, ele já está determinado, ele já determinou, já aconteceu, como nós vamos ver, vocábulo por vocábulo nessa exposição. E eu quero nos próximos sermões me dedicar a algumas dessas expressões para nos ajudar a viver a nossa fé, para nos ajudar a viver o nosso cristianismo, para nos ajudar a entender a vontade de Deus para nós. E hoje eu quero explorar de forma breve algumas dessas expressões que eu quero chamar de o vocabulário da graça. Em primeiro lugar, então, no verso 3, diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o primeiro termo que eu quero explorar é bênçãos espirituais. Nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais, verso 3. Nós somos abençoados. Esta é a proposição, nós somos abençoados. É isso que o texto afirma também. Nos abençoou significa que Deus nos tornou benditos. Não é uma referência a bênçãos materiais, mas espirituais. As materiais também são bênçãos. Elas também podem vir, mas não necessárias e obrigatoriamente. A grande bênção se dá nas regiões celestes. A grande bênção é a bênção espiritual. As grandes bênçãos, como eles aqui, nos têm abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o estar assentado nas regiões celestes com Cristo significa a nossa posição como redimidos. É o status dos filhos de Deus. No verso 20, por exemplo, diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, nessa posição que nós somos abençoados, onde Cristo está. E ele está ressuscitado, está assentado nos lugares celestiais. Esse é o status, esta é a posição dos redimidos. É uma consequência da salvação, ou seja, nós não estamos mais perdidos, nós não estamos mais condenados, nós não estamos mais julgados, mas agora nós somos cidadãos dos céus. E quem crê em Jesus e sobra na cruz, quem crê que ele veio ao mundo, que ele é o Filho de Deus, que pregou o evangelho da salvação para os perdidos, quem crê no que ele ensinou, quem declara sua fé nesses termos: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Este é o credo apostólico no artigo que fala do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê assim é uma pessoa abençoada. E abençoado em tudo. Por isso, o autor, o apóstolo, ele usa essa expressão: abençoado nos lugares celestiais. Quem crê em Jesus Cristo, aliás, a maior bênção da vida é crer em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, conforme as Escrituras afirmam, é uma pessoa abençoada. É uma bênção crer em Jesus Cristo. É uma bênção ser um cristão, porque ser um cristão é ser salvo por Jesus Cristo. Essa é a grande bênção da vida. Esta é a mais extraordinária revelação das Escrituras. Estamos em Cristo.
Logo, nós somos salvos por Ele, nós pertencemos a Ele, somos de Deus, porque estamos em Jesus Cristo. E esta é a suprema bênção, ter Jesus na vida, crer em Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo tem a bênção, é um abençoado. Mora onde morar, tenha o que tiver, seja lá a definição que for, pobre, rico, preto, branco, amarelo, vermelho, tenha dinheiro ou não, tenha conta bancária ou não, tenha um emprego ou não, seja lá a condição que for que a pessoa esteja vivendo, que não seja no pecado, que não seja na rebeldia, esta é uma pessoa abençoada, independente de onde more, independente do local onde viva, independente da condição social. Uma pessoa que está em Cristo Jesus, ela é uma bênção, porque ela é uma pessoa bendita, porque ela está em Cristo, o Filho de Deus. Estando em Cristo, e se você está em Cristo, tenha certeza, vocês são pessoas abençoadas. Meus irmãos, o segundo vocábulo que eu quero chamar a atenção está no verso 4, é eleição. Verso 4 diz assim, ó, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos escolheu nele, nos elegeu, né? Algumas versões vão trazer nos elegeu nele, aqui na versão atualizada, nos escolheu nele. Elegeu, eleição, esse é o próximo vocábulo que eu quero explorar. E a minha proposição é, somos eleitos por Deus. Aquele que é salvo porque foi eleito por Deus em Cristo. Foi eleito para crer em Cristo, foi eleito para ir a Cristo, foi escolhido. Eleito e escolhido significa o mesmo conceito. Foi eleito, foi escolhido, nós cremos na eleição. Algumas pessoas ficam escandalizadas com o calvinismo, por exemplo, porque crê na eleição, que alguns foram eleitos para a salvação. Nós vamos ver como isso não é complexo, como isso é simples e direto. As pessoas que complicam, levando isso para um lado que não deveria. Então, aquele que é salvo porque foi eleito em Cristo. Se não fosse eleito em Cristo, não seria salvo. Se não fosse eleito, não seria salvo. Eleito para crer em Cristo. Se não fosse eleito para isso, não creria em Cristo. E eleito para ir a Cristo. Se não fosse eleito, não iria a Cristo. Veja João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, isso o Senhor Jesus Cristo falando, João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Verso 44 do capítulo 6 de João. Ninguém, meus irmãos, prestem atenção nisso, ninguém é ninguém. Vocês concordam comigo? Ninguém é ninguém. Se está escrito aqui ninguém, é ninguém mesmo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, se alguém vai ao Pai, aliás, se alguém vai a Jesus, foi porque o Pai o enviou a Jesus. E se o Pai não enviar uma pessoa a Jesus, essa pessoa não irá a Jesus, ela não vai desejar ir a Jesus. E quem vai a Jesus, com certeza, será ressuscitado no último dia, ou seja, é um salvo. E no verso 65 diz assim, ó, do mesmo capítulo 6 de João, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. É muito claro. A eleição é um ato soberano de Deus Pai. O ser humano, enquanto criatura caída,
não pode basear-se em si mesmo para chegar-se a Deus e ser aceito por Ele. Pois ele sendo um pecador, não é o fundamento da salvação. O pecador não pode salvar-se a si mesmo. Ele não pode deixar de ser um pecador por si mesmo. Irmãos, o ser humano, meus irmãos, ao aproximar-se de Deus, ele percebe que Deus oferece gratuitamente a salvação, mas jamais o ser humano normal, na sua condição caída, iria aproximar-se de Deus por vontade própria. É o próprio Deus que o atrai. Caso contrário, jamais ele iria a Deus. E a eleição, como ato de Deus, quer mostrar que a iniciativa pertence a Deus. E que Deus não nos chamou por causa dos nossos méritos, mas impulsionado pelo amor que sente pelos perdidos. Não há como uma pessoa ser salva por seus méritos. Somente uma pessoa é salva quando é chamada por Deus, atraída por Ele. Caso contrário, todas as pessoas do mundo, incluindo eu e você, nós iríamos preferir nossos pecados, nossas misérias, nossas perdições, e sempre que escolhermos, nós vamos escolher o errado, aquilo que é contra Deus, porque a nossa natureza, ela é naturalmente rebelde. Então, a eleição é isso, é Deus, um ato soberano de Deus, nos chamando, nos atraindo, nos levando a Cristo. E se Ele não nos leva a Cristo, nós jamais iremos até Cristo. Em terceiro lugar, meus irmãos, o próximo conceito que eu quero trazer é a predestinação. Predestinação. O verso 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nos predestinou para Ele. Esse termo é forte. Esse termo é decisivo. E a minha proposição é: somos predestinados. Aqui está o termo, predestinou. Literalmente, o sentido desse vocábulo original no grego é decidir previamente, pré-ordenar ou predeterminar, dar o destino antecipadamente. Irmãos, Deus é o Deus da predestinação. Nós não podemos fugir desse texto. Nós não podemos fugir desse termo. E nós não podemos tirar também o significado desse termo. Porque algumas pessoas acham que predestinar não é predestinação. Que predestinação não é predestinação. Mas predestinação não tem como não ser predestinação. Predestinação, sim, é predestinação. Deus não é pego de surpresas. E não é uma questão apenas, aqui não é que Deus sabe quem vai ser salvo. Não, é que Deus predestina os salvos. É Deus que faz com que o salvo de hoje seja salvo. Por quê? Porque Ele já conhecia o salvo hoje, desde a eternidade. Ele não predestinou simplesmente num sentido de ter inflexivelmente terminar a salvação de uns e a perdição de outros. É isso, mas não é este o limite, e não é nesses limites que nós devemos pensar a predestinação. Deus predestina os salvos, e se alguém é salvo é porque Deus predestinou para a salvação. Está muito claro. Todas as escrituras, algumas pessoas não aceitam simplesmente por teimosia, por não aceitar que Deus é soberano para destinar, para predestinar, para escolher, para eleger, como no ponto anterior. Agora, a predestinação não é para discussões sem sentido. Agora, por exemplo, na pandemia, houve essa discussão errada sobre a soberania de Deus. As perguntas: Deus enviou a pandemia? Deus determinou a morte das pessoas?
Deus sentiu prazer na morte das pessoas, se Deus determinou. Não é esta discussão, não há essa discussão nas Escrituras. Não há. Nós não vemos Paulo discutindo isso. Nós não vemos Paulo discutindo essas picuinhas teológicas. Nós não vemos os textos do Novo Testamento falando nesses termos. Quando se fala em predestinação, se fala especificamente na ação de Deus para a salvação. Ninguém é salvo se Deus não salvar. Essa é a pressuposição bíblica. Essa é a pressuposição da predestinação. Ninguém é salvo se Deus não salvar. Ninguém vem a Jesus se Deus não enviar a pessoa até Jesus. E se você é um cristão, se você é salvo, então você é salvo por Deus por meio de Jesus. Não é salvo por si mesmo, não é salvo por seus méritos, não é salvo por ser uma pessoa boa. Este é o ensino da predestinação. A predestinação não é uma especulação filosófica, não é também para o orgulho do tipo eu sou um eleito, eu sou um predestinado, mas a predestinação é revelada, ela é ensinada. Este ensino está aqui em Paulo para dar glória a Deus, não é para discussões vazias, não é para discussão fútil, não é para ganhar debate, não é para ter razão, não é para se orgulhar. A predestinação está incluída nesse texto, meus irmãos, para que cada um de nós venhamos a render graças a Deus, a dar glórias a Deus por nossa salvação e reconhecer que se não fosse o chamado de Deus para a salvação, nós ainda estaríamos perdidos, nós ainda estaríamos rendidos à miséria dos nossos pecados, nós ainda não estaríamos em Cristo. Se Deus não nos chamasse, nós não iríamos, nós não responderíamos, mas graças a Deus que Ele nos chamou e eficazmente nos chamou, por isso nós respondemos positivamente e por isso nós estamos em Cristo. E agora, meus irmãos, vamos para o último ponto, o último vocábulo, que é graça. Verso 6, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Recebemos a graça de Deus. Recebemos a graça de Deus. Ele nos deu a graça gratuitamente em Jesus, o qual foi o meio da manifestação da graça de Deus em nós. Foi Jesus, a morte de Jesus. A morte do Senhor Jesus Cristo foi o meio de Deus nos abençoar com a graça. Tudo é bênção de Deus, e na verdade tudo é graça. Tudo é bênção e tudo é graça. A bênção é graça e a graça é bênção. Por isso ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Então, a eleição é uma bênção, a predestinação é uma bênção, a graça de Deus é uma bênção. O que é a graça de Deus, então? Então, é pela graça, meus irmãos, que nós somos salvos. A salvação vem pela graça de Deus, ela é um dom dele por meio de Jesus. É pela graça que nós não... É pela graça, porque nós não merecemos nada do que ele fez por nós. A obra de Deus é plena de propósito para a vida do crente e da igreja. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Verso 4, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aqui está a eleição e a predestinação. Quando ele nos elegeu? Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Por isso, meus irmãos, a salvação é uma segurança, ela não é uma aposta divina.
porque Deus nos salvou antes da fundação do mundo. Isso está decidido antes da fundação do mundo. E a eleição, ela não foi apenas para a salvação no sentido de nos sentirmos salvos e a carreira encerra, e a questão resolvida. Mas a salvação, meus irmãos, a eleição, ela existe também para a santidade de vida. Nós somos santos diante dele. Isso é possível porque, irmãos, nós fomos eleitos por Deus em amor. E a nossa vida de santidade, ela não pode ser encarada como uma obrigação, mas por amor, porque nós recebemos isso gratuitamente. Vejam, meus irmãos, que Ele nos predestinou para sermos filhos. Verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o alvo de Deus é que Ele quer que todos nós cheguemos ao conhecimento dEle e entremos numa relação de pai para filho e vivamos para Ele. O alvo de Deus é que tenhamos esse relacionamento com Ele, uma vida de santidade, uma vida de comunhão, uma vida de louvor. É isto que Deus deseja para cada um de nós. Irmãos, as pessoas estão buscando a vontade de Deus. Tem centenas de livros, existem centenas de livros que falam, que ensinam a buscar a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus. Eu mesmo na minha vida, agora faz muitos anos que eu não faço isso, mas teve uma época que eu lia bastante sobre o que era a vontade de Deus. Eu nunca descobri qual era a vontade de Deus para a minha vida, nunca soube. Eu li alguns livros para tentar descobrir naquela época e nunca descobri, até que Efésios 1 se abriu e outros textos então se abriram juntos. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é uma vida de santidade, comunhão e louvor. A vontade de Deus é que em tudo nós venhamos a glorificar a Deus. Qual é a vontade de Deus para um casamento? É um casamento que glorifique a Deus. Qual é a vontade de Deus para um moço, um jovem, um homem se casar com uma mulher, com uma moça, que ele glorifica a Deus casando com aquela moça, e aquela moça glorifica a Deus casando com ele. Qual é a vontade de Deus para um filho? Que ele glorifique a Deus, honrando os pais, enfim, tudo aquilo que a Bíblia diz. Qual é a vontade de Deus para as finanças? É que nas minhas finanças eu consiga glorificar a Deus. Qual é a vontade de Deus para as minhas decisões individuais? Que seja lá a decisão que eu for tomar, que isso, em primeiro lugar, me leve a glorificar a Deus. A vontade de Deus é essa, que na nossa vida nós venhamos a glorificar a Deus. Por quê? Porque nós fomos salvos por Ele, gratuitamente, para isso, para louvor da sua glória, para vivermos em santidade, para andarmos com Ele, para sermos filhos dEle. A salvação, meus irmãos, ela nos foi dada como graça divina gratuita em troca de nada. Ela não foi dada para que eu pagasse de alguma forma, mas veja que ela resulta na feitura de uma pessoa graciosa aos olhos de Deus. Então, esta vida que eu estou falando de glorificação a Deus é uma consequência do fato de eu ser uma pessoa de Deus. A graça tem como objetivo transformar pessoas inimigas de Deus em filhos de Deus, pessoas condenadas em seres celestiais glorificados, pessoas caídas em herdeiras com Cristo das coisas celestiais. Irmãos, a vida piedosa, a vida santificada, a vida que busca a vontade de Deus, não é a causa da salvação, mas ela é a consequência da salvação, porque a graça desenvolve em nós, a graça é poderosa agindo em nós, para nos tornar pessoas inclinadas a fazer a vontade de Deus. Agora, como viver essas verdades bíblicas? Como transformar isso em vida prática, no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, meus irmãos,
é preciso saber e entender que a maior bênção da vida, a maior bênção da salvação é estar em Cristo. Por isso, nós vivemos abençoados, porque nós podemos viver acima das coisas passageiras da vida e nos fixarmos mais nas coisas celestiais. Então, primeiro fato é que nós precisamos entender que a maior bênção não é ter coisas, mas ser em Cristo Jesus, estar em Cristo Jesus, é uma condição de estar em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos entender, meus irmãos, que nós fomos escolhidos por Deus. E sabendo que fomos escolhidos por Deus, nós devemos viver para o propósito para o qual nós fomos chamados. Nos santificar e sermos irrepreensíveis. O escolhido, ele descansa em Deus. Quem não entende a doutrina da eleição, da predestinação, ela vive uma luta constante para ser salvo. O escolhido descansa em Deus, ele não luta mais pela salvação. Ele não vive mais a tensão de ter que pagar por sua salvação. Mas ele não vai sentar em cima disso. Ou seja, ele não vai se acomodar, ele não vai pensar que não deve mais se santificar, se purificar, mas ele vai se esforçar por vencer o pecado, ele precisa disso. Por quê? Porque foi desenvolvida nele uma natureza nova que vai odiar a impureza, que vai odiar o pecado, que vai odiar, ou seja, algumas pessoas pensam que já que eu sou predestinado, já que eu entendi a doutrina da eleição, pronto, descansei, parei, agora eu posso ver como eu quiser. Até poderia, mas não é para isso que nós fomos salvos. Olha só, assim, verso 4, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis. É para isso que nós fomos chamados, é para a santidade, é para a santificação. Por isso o estilo da vida do escolhido, o estilo da vida do predestinado é a santificação. Em terceiro lugar, nós fomos predestinados em amor por Deus. E sabendo que nós somos predestinados em amor, nós devemos responder e corresponder a este amor divino com nossa adoração a Deus e vivermos com Deus e vivermos para Deus, já que nós entendemos a predestinação, já que nós entendemos a eleição, agora nós vamos corresponder a este amor, responder a este amor e vivermos para Deus e com Deus. E a predestinação, irmãos, ela não deveria ser banalizada com discussões como as que vemos na internet. A predestinação é um tema, é um assunto da vida piedosa, é um assunto da vida devocional, é um assunto que tem a ver com a salvação. Isso não deveria ser falado com ira, com orgulho, com discussões vazias. Deveria ser um tema tratado com a maior das devoções, porque nós estamos pisando em terreno das bênçãos espirituais. E meu último tópico aqui, meus irmãos, é que nós fomos alcançados pela graça de Deus. E a graça de Deus nos torna agradáveis a Deus, e por isso nós devemos viver também de modo agradável a Deus, em correspondência à graça recebida gratuitamente. Não é um pagamento à graça, é uma resposta à graça, é uma correspondência à graça. E a pregação de hoje, meus irmãos, eu estou indo para o final, é para dizer que o Senhor é favorável a nós por causa do seu amor. Irmãos, o Senhor é favorável a nós por causa do seu amor. O Senhor é favorável a nós pelos méritos ou por causa dos méritos de Jesus e o que Ele fez na cruz. Irmãos, a mensagem de hoje, a pregação de hoje, o sermão de hoje, eu estou aqui para dizer que Deus é propício a nós. E é esta a mensagem do Evangelho.
Deus se tornou propício a nós, devido ou pelos méritos do sacrifício de Jesus na cruz. Eu vim aqui hoje para dizer, meus irmãos, que neste tempo de ameaça devido à pandemia, nós precisamos confiar neste amor do Senhor. Nós precisamos saber, meus irmãos, vocês precisam saber que vocês podem contar com o amor de Deus, que o amor de Deus é certo, que o amor de Deus é seguro, que o amor de Deus é real, que Deus realmente nos ama, que Deus não quer nos jogar no inferno. Nós fomos eleitos, predestinados, isso significa que nós fomos amados, vocês são amados de Deus, mas e aqueles que pecam são amados por Deus, e eles serão levados hoje ou amanhã ao arrependimento. Essa segurança que eu tenho, quando os meus filhos pecam, quando um amigo peca, quando uma pessoa querida peca, eu tenho a certeza que essa pessoa, se amada por Deus, se eleita, se predestinada, hoje ou amanhã, ela cairá no arrependimento, porque o Senhor vai atrair. Eu posso falar com a pessoa, eu posso comunicar amor de Deus a essa pessoa, isso vai ajudar, mas a grande obra é a presença, é a ação do Espírito Santo na vida daquela pessoa, porque ela é amada. E eu quero dizer para vocês, o amor de Deus é real, conte com o amor de Deus, é certo, é seguro, é certo, é seguro. Ele te ama mesmo, de verdade. Mas eu estou pobre, Deus te ama sim. Eu estou rico, Deus te ama. Eu pequei, Deus te ama. Eu estou magro demais, Deus te ama. Eu estou gordo demais, eu te amo. Eu me sinto feio, Deus te ama. Eu me sinto triste, Deus te ama. Eu me sinto depressivo, Deus te ama. Irmãos, essa é a segurança. E para finalizar, meus irmãos, nós precisamos também transbordar esse amor recebido. A nossa vida precisa transbordar isso. Aquilo que nós recebemos de graça, como graça, nós também devemos dar como graça, de graça, a todas as pessoas, com quem nós vamos nos encontrar durante a semana. E Deus te abençoe de uma forma grandiosa, para que isso tudo se torne palpável, real, tocável na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Deus que é eterno, Deus que é maravilhoso, inexplicável, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, e que isso tudo seja verdades em nossa vida, para que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, morto na cruz, ressuscitado e glorificado, e dou toda a glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. No deserto de que eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo
tinha medo, veio Cristo e tudo se fez diferente. Louvamos a Deus por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua benevolência, que tem nos alcançado dia após dia. Temos todos os motivos para render graças ao Senhor, para louvar ao nosso Deus. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. Nosso endereço é na Rua Nicolau Eli 332, em Porto Alegre, no bairro Jardim Floresta. Nós estamos desde o dia 15 de março sem nossos cultos presenciais. E eu quero pedir aos irmãos que tenham paciência mais um pouco, tenham paciência que ainda nós não temos a previsão ainda de voltar aos nossos cultos presenciais, mas eu gostaria que os irmãos quero pedir isso, que os irmãos tenham paciência, continuem assistindo os cultos dessa forma. Cada domingo nós estamos aqui comunicando a palavra de Deus. Aqueles irmãos que precisam entrar em contato, todos têm nossos contatos, o meio de chegar até nós, façam isso. Continue assistindo os cultos, curtindo, visitando as nossas redes sociais, tem as publicações no Facebook, no Instagram. Os cultos ficam gravados no YouTube, ficam também no Facebook, o link fica no Instagram, para vocês assistir, compartilhar, assistir de novo. Vai ser muito edificante. Recomendar a outras pessoas. Nós sabemos que muitas pessoas estão assistindo. Durante esse tempo, algumas pessoas pediram também para participar da Capela Missional. Se vocês querem participar, seja de perto ou de longe, entre em contato conosco, entre em contato. Continue colaborando financeiramente com a capela, isso é muito importante, ajudando os necessitados com pelo menos uma cesta básica mensal, isso também é muito importante mesmo. E mais uma vez, tenham paciência, sejam cristãos mesmo sem a presença no templo, e isso glorifica a Deus. Continuem se cuidando. A gente sabe de muitas pessoas conhecidas que estão hospitalizadas. Aqui da Capela Missional, graças a Deus, hoje nós não temos nenhum caso, mas amigos de longe, de perto, famílias estão lutando, pessoas que a gente conhece, e a gente ora muito para essas pessoas. Amigos pastores já estiveram hospitalizados, alguns estão hospitalizados. Isso é motivo de oração, de muita oração nossa e da igreja também. Então a minha palavra pastoral aos irmãos é: continuem se cuidando, evitem aglomerações, se tiver que visitar uma pessoa, visite, mas com todo cuidado, evite também na medida do possível. Não faça juntamento, não faça aglomeração, não faça festa. É tempo de restrição, e eu quero dizer que eu apoio a restrição. Eu não apoio, nunca não apoiei nem uma quarentena radical, nem lá no início. A gente não está nessa quarentena radical, nós não apoiamos esse isolamento total de não trabalhar, nunca fizemos isso, mas a gente recomenda, na medida correta, o distanciamento social a gente recomenda. Então, se a gente tem na nossa casa pessoas de risco, pessoas de grupo de risco, cuide. Por que não cuidar? Os mais velhos, que fiquem de determinada forma com todo cuidado, se cuidando. E nós que temos pessoas de grupo de risco em casa, precisamos nos cuidar. Isso é amor cristão, isso é compaixão cristã. Não brinque, meus irmãos, não brinque, não zombe. Nós não estamos voltando ainda com nossos cultos presenciais, mas isso não nos torna uma igreja melhor nem pior. Não é motivo de discussões e de politizar, ideologizar ou
ou discutir isso de um outro âmbito, é simplesmente tempo de cuidado, de compaixão e de amor aos irmãos, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, e eu quero nesse momento convidar a todos para orar o Pai Nosso comigo, e depois receber a nossa oração intercessória também. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Que o teu reino venha, Senhor, e que a tua vontade seja feita, e que a tua provisão, teu pão, pão nosso de cada dia, que o Senhor possa nos dar. Perdoa nossos pecados, e que nós também tenhamos a graça de perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. Também, Senhor, nós oramos para que o Senhor nos livre do mal, nos livre do maligno, livre nossos filhos do mal, do maligno, livra, Senhor, os maiores, os menores, os mais velhos, os mais novos do mal e do maligno, livra as criancinhas, nossos pequenos do mal e do maligno, livra nossos idosos do mal e do maligno, livra os casais do mal e do maligno, livra os solteiros do mal e do maligno, livra-nos, Senhor, guarda nossa casa, guarda-nos da doença, guarda, Senhor, da doença, da peste perniciosa, como diz a tua palavra, nos livra do mal, nos livra do maligno, Senhor, e que a tua boa mão seja conosco, que a tua boa mão seja com todos, que a tua mão de misericórdia, a tua mão de compaixão, a tua mão de amor, a tua mão de cuidado, a tua boa mão seja com todos. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado entre nós, Senhor. Abençoa aqueles que estão hospitalizados, aqueles amigos, Senhor, que estão hospitalizados. Estende a tua mão. Abençoa os hospitais, Senhor, todo o pessoal que trabalha no hospital. Abençoa o nosso país, Senhor. Perdoa nossos pecados. Ó Deus, tenha misericórdia dessa cultura de corrupção, Senhor, que nós vivemos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Essa cultura que faz parte, Senhor, da história do nosso país. Senhor, estende a tua mão e tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia dos nossos governantes, Senhor, das igrejas, dos pastores, do evangelicismo, Senhor, brasileiro. Tenha misericórdia de nós. Especialmente agora, Senhor, da nossa igreja, a capela, estende a tua mão, especialmente também todos que estão nos assistindo, seja onde for, que a tua boa mão seja com todos e os alcance, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória do teu nome. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, nós rendemos a glória em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vão na paz, fiquem em paz, que Deus abençoe a semana de todos. Amém. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo.
esmagar.